Bom dia para você, Riva. Bom dia a todos os seus ouvintes. Gente que gosta da Gospel FM, que ouve o Manhã da Gospel, obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos chegando para mais um momento de reflexão. Sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Um dia, um soldado estava dirigindo o jipe do exército e junto a ele o terceiro sargento, quando se depararam com uma tempestade. O soldado perguntou ao sargento: "O que devo fazer, senhor?" O sargento lhe disse: "Mantenha a condução." Os carros começaram a parar e encostar ao lado e a tempestade estava ficando pior. "O que devo fazer, sargento?" "Mantenha a condução", respondeu o sargento. Mais tarde, ele notou que um trailer também estava parando. Ele disse: "Sargento, eu paro? É terrível. Eu mal posso ver e todo mundo está parando." O sargento disse: "Não desista. Mantenha a condução." Passados mais alguns quilômetros, a tempestade estava muito mais forte, mas ele obedeceu ao seu sargento e continuou, apesar da tempestade. Logo depois, pôde ver um pouco mais adiante e mais claramente e continuou dirigindo. Depois de alguns quilômetros, ele estava em terra seca e um sol firme brilhava. O sargento lhe disse: "Agora você pode parar e sair." "Mas por que eu vou parar e sair agora?" Então o sargento disse: "Quando você sair, olhe para trás e verá que todas as pessoas que desistiram e pararam ainda estão na tempestade. Para você que não parou e nem desistiu, a tempestade acabou." Você está passando por tempos difíceis? Lembre-se que todos os outros, até mesmo os mais fortes, pararam, desistiram. Não pare, não desista, senão a tempestade jamais acabará. Você está enfrentando uma tempestade? Acha que seu barco vai afundar? Quando as tempestades da vida chegam a você, qual a sua reação? Você fica com fé, confiante que Deus vai resolver a situação? Ou você se apavora e fica com medo, duvidando do poder de Deus e acha que tudo vai dar errado? Eu quero lembrar a você uma passagem muito conhecida, em que Jesus disse para os discípulos atravessarem o mar e que depois ele iria seguir adiante deles. Mas os ventos vieram e o mar se revoltou contra eles e eles acabaram achando que iriam afundar. Está lá em Mateus capítulo 14. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Mateus 14, 25 a 27. Como eu disse, Jesus tinha mandado os seus discípulos atravessarem o mar e ele, então, depois de ter feito aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, foi orar. Mas o tempo passou e foi chegando alta madrugada. Já eram mais de 3 horas da manhã e os discípulos ali no barco, ainda sozinhos, perceberam que dessa vez a tempestade estava muito forte. Mas no exato momento em que as coisas se complicaram, Jesus veio vindo na direção deles. Mas eles, cegos pelo medo, acharam que era um fantasma que estava vindo até eles. E você consegue perceber aqui o erro dos discípulos? Eles olharam para o vento, olharam para o problema, e eles não enxergaram que era Jesus que estava vindo até eles. Eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Adorar significa você reconhecer Deus em cada situação. Significa você reconhecer o poder de Deus e quem Deus é. Porque Jesus disse para eles atravessarem, ou seja, Jesus sabia que eles iriam chegar ao destino final. E quando Deus nos dá uma direção, nós devemos confiar que Deus não vai nos deixar na mão. Nós não podemos pensar que pelo fato das situações estarem se complicando, Deus saiu do controle, porque isso não acontece. Mas Ele está esperando de nós fé.
E o que Jesus disse para os discípulos? Coragem, não temam, sou eu. E é isso que Jesus está dizendo para você agora. Você que está passando por uma luta muito grande, saiba que Jesus está te dizendo: coragem, tenha fé, eu estou no controle e nenhuma tempestade poderá afundar o seu barco. Mas os discípulos começaram, mesmo assim, a duvidar. E houve também um outro erro que Pedro cometeu. E eu quero lembrar a você. Diz o seguinte: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus 14, 28 a 31. Pedro quis andar sobre as águas só para ver se aquele homem era realmente Jesus. E por isso ele acabou afundando. Da mesma maneira, nós tentamos a Deus com a nossa incredulidade. Somos uma geração perversa, como Jesus disse, que só pede sinais e milagres. Nós não acreditamos em Deus, não confiamos que Ele pode nos ajudar nos tempos difíceis, mas nós queremos sempre os sinais, os milagres. Mas não podemos ser assim. Veja como terminou essa história. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus 14, 32 e 33. Adorar a Deus, meus irmãos, é reconhecer que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Você já tem essa consciência? Os discípulos naquele momento ficaram com medo, ficaram com dúvidas, e isso fez com que eles não adorassem a Jesus. Fez com que eles olhassem mais para os problemas do que para o Deus que podia resolver a situação. Então, se você está passando por um momento de lutas, é tempo de você levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus. E reconhecer que Ele vai resolver essa situação. Deus não vai deixar você na mão. Deus não vai deixar o seu barco afundar. Creia nisso. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.